Antes de elevarmos nossa oração, respire fundo e permita que a palavra de Deus prepare o solo do seu coração. Há uma história que nos alcança com poder transformador. Ela está em Lucas capítulo 19 e começa com um homem comum, mas ao mesmo tempo extraordinário, chamado Zaqueu. Zaqueu não era uma figura admirada. Ele ocupava um alto cargo como chefe dos cobradores de impostos. Tinha riqueza, posição e poder, mas também carregava a rejeição da sua própria comunidade. Era visto como traidor e corrupto, alguém que enriquecia explorando os outros. E ainda assim, com tudo que o mundo julga como sucesso, havia nele um vazio silencioso. Algo lhe faltava. Foi então que ele ouviu falar de Jesus, um homem diferente, um mestre que curava, que acolhia os rejeitados, que tocava os intocáveis, que falava ao coração como ninguém jamais falara. Algo dentro de Zaqueu despertou, um anseio, uma sede que ele não sabia que existia. Talvez, só talvez, esse Jesus fosse o que ele tanto procurava sem saber. Quando Jesus chegou a Jericó, Zaqueu decidiu que precisava vê-lo. Mas havia dois obstáculos: a multidão e sua baixa estatura. Além disso, no fundo, ele sabia que não seria bem-vindo ali. Todos conheciam sua história, todos sabiam o que ele era. Mas em vez de recuar, ele fez algo impensável. Correu e subiu numa árvore. Isso era vergonhoso para um homem de sua posição. Mas naquele momento, nada mais importava, além de uma chance de ver Jesus. Se você também sente que algo está faltando, comente abaixo: eu quero ver Jesus. Quem sabe hoje ele não olha para você como olhou para Zaqueu. Zaqueu subiu naquela árvore não apenas com o corpo, mas com o coração. Cada galho era como um degrau em direção à esperança. Ele não subia por curiosidade, mas por necessidade. Era como se, em silêncio, sua alma gritasse: preciso de um novo começo. E naquele esforço humilde e sincero, algo maravilhoso aconteceu. Jesus estava passando por ali. A multidão o cercava, vozes se misturavam, todos queriam vê-lo. Mas Jesus, no meio de tudo isso, parou. Ele olhou para cima. Ele viu Zaqueu. Mais do que isso, ele o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Você consegue imaginar esse momento? Jesus, o Filho de Deus, cercado de pessoas, escolhe parar por causa de um homem que ninguém respeitava. Um homem considerado indigno, sujo, indigno da presença divina. Mas é exatamente esse homem que Jesus escolhe. Ele não apenas o vê, ele o chama, ele conhece, ele deseja estar com ele. Jesus não pediu explicações, não exigiu uma mudança prévia, não colocou condições. Ele ofereceu comunhão antes da transformação. Esse é o coração do nosso Salvador. Ele se aproxima da nossa dor antes que a gente consiga arrumá-la. Ele se convida para entrar, mesmo quando a nossa casa interior ainda está bagunçada. Se você sente que Jesus está parando diante da sua vida hoje, escreva nos comentários: entra na minha casa, Senhor. Talvez seja esse o momento em que ele decida fazer morada em você. Aquele momento marcou Zaqueu de uma forma que ele jamais esqueceria. Dentre tantos rostos, tantas vozes, tantas pessoas aparentemente mais dignas, Jesus escolheu ele, o desprezado, o impuro, o homem de passado sujo. A multidão olhava com desprezo, mas Jesus olhava com compaixão. O que todos viam como escândalo, Jesus via como oportunidade de redenção. Não foi apenas um olhar casual, foi um olhar que atravessou todas as barreiras sociais, religiosas, morais. Jesus não apenas o viu, ele o conhecia, sabia de tudo e mesmo assim o chamou. Isso nos ensina algo precioso. O amor de Deus não espera você estar pronto.
Ele te alcança onde você está, do jeito que você está. Zaqueu desceu da árvore rapidamente, seu coração disparava. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não o evitava. Alguém o chamava com voz de ternura. E não era qualquer pessoa, era o próprio Jesus. A multidão murmurava, as vozes do julgamento se levantavam. Como pode ele se hospedar na casa de um pecador? Mas Jesus nunca se importou com reputações criadas por homens. Ele não veio impressionar religiosos, veio resgatar os perdidos. Ele não se ofende com a sua sujeira, ele veio justamente para lavá-la. Você já sentiu o peso do julgamento? Já teve medo de não ser aceito por causa do seu passado? Jesus não se escandaliza com a sua história, ele quer reescrevê-la. Se você crê que ainda pode ser escolhido por Deus, mesmo com cicatrizes, comente: Jesus ainda me escolhe. E creia, ele já parou onde você está. Zaqueu não foi escolhido porque era bom, ele foi escolhido porque foi visto com os olhos da graça. Jesus entrou em sua casa e no seu coração sem exigir que ele primeiro consertasse sua vida. Isso quebra paradigmas. A maioria espera se limpar antes de se aproximar de Deus, mas com Jesus é diferente. Ele entra primeiro e a presença dele é que transforma. A mudança de Zaqueu não veio por culpa, mas por amor. Ao sentir-se amado, valorizado e chamado pelo próprio Cristo, algo se rompeu dentro dele. Aquele homem que antes enganava e oprimia, agora se levanta com uma decisão firme. Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, restituirei 4 vezes mais. Isso não foi religião imposta. Foi arrependimento verdadeiro, nascido de um encontro real. Quando a graça nos alcança, ela nos movimenta, ela nos tira da inércia, faz com que aquilo que parecia impossível, mudar, restaurar, recomeçar, torne-se realidade. O encontro com Jesus gerou transformação imediata, e assim acontece com todos os que o recebem de verdade. Ele não nos obriga a mudar, mas seu amor nos convence, nos constrange e nos inspira, porque quando somos tocados por uma graça tão profunda, é impossível continuar os mesmos. Você tem sentido esse chamado à mudança? Essa vontade de ser diferente porque foi amado primeiro? Então declare nos comentários: eu quero ser transformado pelo amor de Jesus. Deixe que esse amor entre, fique e faça nova todas as coisas. A resposta de Jesus à atitude de Zaqueu foi poderosa. Ele declarou diante de todos: hoje houve salvação nesta casa. Essa não foi apenas uma visita passageira, mas o início de uma nova história. Jesus entrou e trouxe redenção. Onde havia culpa, agora havia perdão. Onde antes morava a ganância, agora brotava a generosidade. Onde reinava o vazio, agora transbordava a presença divina. A salvação que Jesus trouxe não era apenas para o corpo físico, nem limitada ao momento. Era uma salvação completa. Alma, mente, vida. Era cura para feridas antigas. Era a reconciliação com Deus. Era o renascimento de um homem que todos haviam condenado, mas que o céu decidiu restaurar. O coração de Jesus sempre foi esse: buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os que se acham fortes, mas para os que reconhecem sua fragilidade. Ele veio para os cansados, para os sobrecarregados, para os que gritam em silêncio por socorro. E a boa notícia é que ele continua fazendo isso até hoje. Você não precisa subir em árvores para chamar sua atenção. Seu coração aberto já é suficiente. Ele está passando por você agora, e se você quiser, ele pode entrar. Basta um sim verdadeiro, um clamor simples, mas sincero. E como Zaqueu, você verá que a presença de Jesus muda tudo, de dentro para fora. Se você deseja que Jesus declare salvação sobre a sua casa também, escreva com fé: salva minha casa, Senhor. Há poder quando um coração clama com sinceridade. A história de Zaqueu nos ensina algo profundo. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Nenhuma história é irrecuperável. Nenhuma vida está manchada demais. Nenhum erro é grande o suficiente para impedir Jesus de se aproximar. O amor de Cristo vai além da reputação, além do passado, além daquilo que os outros pensam ou dizem sobre você. Zaqueu era rejeitado,
desprezado, evitado. Mas ele foi escolhido, ele foi chamado, ele foi transformado. Isso não é só sobre ele, é sobre mim e você. Porque assim como Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore, ele também te vê onde você está hoje. Nos altos e baixos, nos conflitos internos, nas lutas silenciosas, nas orações que ninguém ouviu. E ele não apenas vê, ele chama. Ele diz o seu nome com ternura, sem pressa, sem condenação. Ele quer estar com você, mesmo quando você sente que não merece. Ele quer entrar na sua casa, mesmo se os cômodos da alma ainda estiverem desorganizados. Ele não espera a perfeição. Ele responde à sinceridade. Talvez você já tenha achado que errou demais, pecou demais, se afastou demais. Mas a verdade é, Jesus está mais perto do que parece. Ele não desiste de quem ama. Ele não se afasta dos que caem. Ele estende a mão para levantar. Se você crê que ainda pode ser restaurado, mesmo com tudo o que viveu, escreva: Tua graça me alcança, Senhor. E permita que essa verdade te envolva por completo. Zaqueu precisou subir numa árvore para ver Jesus. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Era a atitude de alguém que estava cansado de apenas ouvir falar e agora queria ver com os próprios olhos. Era alguém decidido a superar a multidão, o medo e a vergonha só para ter um vislumbre da verdade. Hoje, talvez não existam galhos à sua frente, mas ainda existem obstáculos. Distrações, feridas, lembranças, julgamentos, correria, culpa. E às vezes, é preciso subir por dentro. Subir acima das vozes negativas. Subir acima das acusações que tentam te paralisar. Subir acima do orgulho que sussurra: você não precisa disso. Porque a verdade é que todo coração faminto por Deus precisa romper limites para encontrá-lo. Você está disposto a subir um pouco mais hoje? A deixar de lado o que te prende no chão da indiferença? Jesus está passando, e quando um coração sobe em busca dele, ele sempre para olhar. Zaqueu não tinha certeza do que encontraria naquele dia, mas sua busca foi recompensada com a presença que mudou tudo. Não espere que a multidão dê espaço. Não espere que o cenário seja perfeito. Aproxime-se, clame, suba, ainda que por dentro, porque Jesus honra aqueles que o buscam com verdade. Ele nunca ignora um coração que sobe para ver. Se você sente que precisa subir acima das distrações para enxergar Jesus melhor, escreva: Eu quero subir, Senhor. Talvez hoje seja o seu dia de ser encontrado. Zaqueu estava acostumado a ser ignorado, rejeitado e rotulado. As pessoas viam nele apenas os erros, a aparência externa, os atos do passado. Mas Jesus viu algo além. Ele viu que ninguém mais conseguia enxergar. Um coração sedento, uma alma pronta para recomeçar. Quantas vezes somos reduzidos pelos nossos erros? Quantas vezes nos olham apenas pela última queda, pelo passado difícil, pelas marcas que carregamos? O mundo julga com dureza, mas Jesus olha com compaixão. Onde os outros apontam dedos, ele estende a mão. Jesus vê você. Ele conhece os detalhes da sua caminhada. Ele conhece as batalhas que ninguém sabe, os arrependimentos silenciosos, as lágrimas escondidas. E mesmo assim, ele continua chamando. Não com acusações, mas com esperança. Não com condenação, mas com restauração. O olhar de Jesus transforma, não porque revela apenas o que há de errado, mas porque ilumina o que ainda pode florescer. Quando ele nos vê, ele vê além do que somos. Ele enxerga o que podemos nos tornar nele. Isso é graça. Isso é redenção. Zaqueu era invisível para o povo, mas foi visto pelo Salvador. E com você será da mesma forma. Mesmo que se sinta pequeno, esquecido, manchado, saiba que Jesus não passou reto. Ele parou, ele olhou, ele te vê. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: Senhor, obrigado por me ver. Porque quando somos vistos por Jesus, somos amados de verdade. Zaqueu subiu buscando apenas um olhar, uma visão distante daquele que todos comentavam. Mas o que ele encontrou foi mais do que esperava. Um encontro pessoal,
direto, profundo. Ele subiu por curiosidade e desceu transformado. Aquela experiência mudou não apenas seu dia, mas sua identidade, seu propósito, sua eternidade. Quando Jesus entra, ele não faz reformas superficiais. Ele reconstrói o interior. Ele não apenas visita, ele permanece. E onde ele habita, a luz expulsa as trevas. A verdade vence a mentira. E o amor cura o que antes era apenas dor. Nada permanece igual depois de um verdadeiro encontro com Cristo. Essa é a boa notícia. Jesus não muda apenas o que está ao redor, ele muda o que está dentro. Zaqueu se tornou generoso porque foi acolhido, arrependido porque foi aceito, livre porque foi chamado. Tudo começou com um simples sim, uma abertura, um gesto de coragem. Talvez hoje seja o seu momento de dizer sim, de deixar Jesus entrar sem reservas, de abrir portas que estavam fechadas há muito tempo, de permitir que ele transforme não só os hábitos, mas o coração, de confiar que ele pode escrever uma nova história, mesmo onde tudo parecia perdido. Se você deseja esse reencontro profundo com o amor de Deus, escreva com fé: Jesus entra e transforma meu interior. Porque quando o Salvador entra, o impossível começa a acontecer. Zaqueu subiu uma árvore, mas o que ele não imaginava é que aquele gesto simples marcaria o início de uma nova vida. Ele foi visto, chamado e transformado. E isso nos ensina algo eterno. Quando buscamos Jesus de verdade, encontramos muito mais do que esperávamos. Encontramos graça, encontramos perdão, encontramos o próprio Deus nos chamando pelo nome. Essa história não é só sobre Zaqueu, é sobre mim, é sobre você. Porque todos nós, em algum momento, nos perdemos no meio da multidão da vida. Todos nós temos áreas da alma que precisam ser tocadas, curadas, restauradas. Todos nós, mesmo com medos e quedas, carregamos em algum lugar o desejo de ver Jesus. Hoje, Ele te chama. Hoje, Ele para diante de você. Hoje, Ele deseja entrar na sua casa, no seu coração, na sua história. Você não precisa merecer, só precisa responder. A oração que nasce desse encontro é uma entrega sincera. Senhor Jesus, obrigado por me chamar pelo nome. Obrigado por não passar direto. Entra na minha vida e faz morada. Perdoa os meus pecados. Cura as minhas feridas e guia os meus passos. Hoje, eu te recebo não só como visitante, mas como Salvador e Senhor. Meu passado está em tuas mãos. Meu presente eu te entrego. E o meu futuro eu confio a ti. Muda o que precisa ser mudado. Restaura o que foi quebrado. E escreve uma nova história em mim. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração expressa o que está no seu coração, escreva com fé os comentários: eu recebo Jesus na minha vida. E creia, a partir de agora, sua história nunca mais será a mesma.